Olá, crianças do terceiro ano. Aqui quem vos fala é a professora Alessandra. Como vocês estão? Tudo bem? Nós queremos dizer que nós, professores, estamos com muitas saudades de vocês, tá? E pedimos que vocês continuem seus estudos, continuem se esforçando, porque sabemos que vocês estão crescendo a cada dia. Hoje eu vou trabalhar um pouquinho com vocês o conteúdo de geografia. A nossa última atividade foi as páginas 50 e 51, onde nós corrigimos as atividades sobre os agentes internos e os agentes externos que modificam o ambiente. E hoje eu vou trabalhar com vocês a intervenção humana na modificação do relevo. Portanto, eu gostaria que vocês abrissem o livro, que nós vamos trabalhar das páginas 52 à página 61. Tá? Eu vou explicar o conteúdo e depois eu vou dar as orientações para vocês responderem as atividades e posteriormente eu volto para corrigi-las. Então vamos lá? Abra o seu livro na página 52, por favor. Bom, intervenção humana na modificação do relevo. O que é que está falando na página 52? A página 52, ela inicia falando que além dos agentes naturais externos, também pode haver a intervenção do homem para a modificação do relevo. Não acontece somente pela ação dos ventos e da água, mas o homem também pode intervir na modificação do relevo. Como? Ele pode causar a erosão. Uma das causas da erosão é o desmatamento. E nós temos visto em muitos noticiários na televisão que isso avança cada dia mais, principalmente na floresta amazônica. Nós já havíamos comentado em sala de aula o quanto o homem tem desmatado a floresta amazônica para transformá-la em pasto para o gado, né? Retirando árvores, também vendendo de forma ilegal. Então, uma das formas de erosão do solo tem sido desmatamento causado pelo homem, porque ao retirar a árvore lá do solo, o solo fica descoberto e isso facilita que a ação das chuvas muito forte, do próprio vento, levem partículas dessa terra para outro lugar, causando valas no solo que são chamadas de erosão. Tá? E o deslizamento de terra também pode acontecer devido a isso. Como? A partir do momento que o homem constrói casas nos terrenos de encostas inclinadas, como em morros. E aí vai provocar o desmatamento desses locais, porque ele irá retirar a cobertura natural desses locais, que são as árvores, para construir casas nesses locais. Aí o que é que acontece? Esses locais ficam desprotegidos, porque as árvores, a raiz delas firmam o solo. A raiz das árvores firma o solo, ele fica lá compactado, então evita o deslizamento de terra. A partir do momento que o homem retira essas árvores, o solo fica desprotegido. E o que pode contribuir o deslizamento de terra para que as chuvas acelerem esse processo de perda do solo, causando deslizamento. O deslizamento de terras é um fenômeno que acontece com certa frequência no nosso país. Nós temos visto muito isso acontecer, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, onde há muitas favelas, onde as pessoas sem a condição adequada de terem um local adequado para morar, elas constroem suas casas nas favelas, nos morros. Então elas ficam suscetíveis a esse tipo de acontecimento. Tá? Nos períodos de chuvas, as águas caem em terrenos inclinados, como os morros e serras, e podem deixar instável uma grande quantidade de material presente no solo, que são a terra, rochas e vegetação. Viu? A água se infiltra no solo e acumula nele e desce pela encosta devido ao excesso de água. Normalmente, esse fenômeno possui causas naturais, mas também pode ocorrer de forma mais rápida por meio da interferência do ser humano, o que traz grandes perdas para a população. Por quê? As pessoas ficam sem casas, as pessoas perdem todos os seus pertences, todos os seus bens, pode haver soterramento, casas soterradas, pessoas soterradas, então perdem vida, perdem tudo. Agora vamos para a página 54. Na página 54, o primeiro parágrafo nos diz que antes de acontecerem os deslizamentos, a natureza dá os seus sinais de que aquilo vai acontecer. Só que na maioria das vezes, o homem não está atento a esses sinais. E isso é muito importante nós observarmos, né? Começam a aparecer afundamentos no solo, os troncos de algumas árvores se inclinam.
E surgem minas d'água que antes não eram visíveis e passam a ser visíveis. Então o que acontece? A natureza começa a dar os seus sinais de que algo está errado. Só que devido à correria, devido à agitação que nós vivemos, muitas vezes nós não percebemos e isso passa despercebido. Quando acontece, né, um fenômeno como esse, é que a gente vai olhar e falar, uai, mas como aconteceu? Sendo que na verdade a natureza já estava dando sinais. Na página 55, o item 5 do nosso capítulo vai falar sobre unidades de relevo do Brasil. Vai falar que o Brasil, ele é um país que possui diferentes formas de relevo e por isso apresenta paisagens bem diversas, ou seja, diferentes. Em nosso país, as formas de relevo mais encontradas são as planícies, os planaltos e as depressões. As planícies, como o próprio nome já diz, são áreas, na sua maioria, planas, tá? Que apresentam pouca diferença de altitude em seu interior. No Brasil, as planícies localizam em regiões próximas a grandes rios ou no litoral. As áreas de planalto apresentam superfícies mais altas e irregulares do que as planícies, com a presença de morros e serras em suas paisagens. Podem possuir mais de 300 metros e a ação das chuvas e dos ventos são os principais agentes de transformação desse tipo de relevo. As depressões. As depressões são áreas que geralmente possuem uma superfície levemente ondulada, né, com altitudes mais baixas do que as áreas em seu entorno. As diferentes unidades de relevo existentes no Brasil são resultado de características naturais, como o tipo de clima, o tipo de rocha formada há bilhões de anos atrás. Além disso, elas influenciam a ocupação da superfície terrestre e o modo de vida dos seres humanos. As regiões de planícies, que são as planas, normalmente elas são muito férteis, ou seja, elas são propícias para a prática da agricultura, né, que é o cultivo de alimentos, onde o homem planta e colhe alimentos para a sua subsistência. E também são ótimas para esse tipo de atividade. Nos planaltos estão localizados importantes patrimônios naturais, como nós temos a Chapada dos Guimarães, localizada no Mato Grosso, a Chapada dos Veadeiros, né, são exemplos de pontos turísticos localizados nessa região de Planaltos. Na página 56, nos diz que as depressões, por serem áreas rebaixadas, elas são favoráveis para a construção de cidades. As cidades de São Paulo e de Belo Horizonte, em Minas Gerais, foram construídas nessas unidades de relevo, ou seja, nas depressões. Na página 56, nós temos um mapa do Brasil, onde vai mostrar, quero mostrar aqui para vocês, olha aqui, ele todo colorido e tem uma legenda aqui para você identificar quais são as cores representadas. Onde tem o pontilhado é representado os rios ou cursos d'água. Onde está de verde no mapa são os locais onde existem depressões. De amarelo, as regiões formadas por planaltos e de vermelho, as regiões formadas por planície. Observa que toda a costa litorânea, ou seja, o litoral, é formado por planície, uma área joia para o cultivo da agricultura. Tá? Nós temos na página 57, mostra aí fotos, deixa eu mostrar aqui para vocês novamente. Olha aqui, a planície do rio Amazonas, a primeira, planaltos e serras do Atlântico Leste e do Sudeste, né, uma terra assim mais montanhosa, e a depressão sertaneja, lá no Nordeste. Tá? Na página 58, nós temos aí um texto que vai nos falar sobre a formação dos lençóis de areia. E aqui no Brasil nós temos os lençóis maranhenses. Quem já teve oportunidade de ir lá, já deve ter observado essa beleza da natureza, né? Então, diz o seguinte, que se você for aos lençóis maranhenses no mês de maio e quando for em outubro voltar, você já vai ver uma outra paisagem. Por quê? Porque o vento está em constante movimento e ele leva as partículas de areia para outros lugares, formando nova paisagem. Certinho? Façam a leitura das páginas 58 e 59, que vocês vão ver sobre os lençóis maranhenses e sobre os rios que alimentam o mar e a terra.
Na página 60, nós temos as atividades, tá? Pede para você analisar novamente o mapa do Brasil com os relevos, né, existentes, planaltos, depressões e planícies aqui representado, para responder as questões 10, 11 e 12 que se encontram na página 61. Na questão 10, pede para você citar as 2 unidades de relevo que existem em maior quantidade no território brasileiro. Para isso, você vai observar o mapa e vai verificar quais são as 2 unidades de maior abrangência no Brasil e vai citá-las no exercício 10. No exercício 11, pede para você identificar no mapa a unidade de relevo encontrada no estado onde nós vivemos e apresentar suas principais características. Qual é o nosso estado? Nós moramos no estado de Goiás. Então, você vai identificar lá no mapa onde fica o estado de Goiás, vai verificar qual a cor predominante nele, vai ver qual que é o relevo predominante dessa cor e vai citá-la na questão número 11 e escrever as suas principais características. Na questão número 12, pede para você determinar em que áreas estão localizadas as regiões de planície do Brasil. Tá? Então, voltando lá no texto, onde é que no Brasil predominam, né, as planícies? Lá no texto fala, e aí você vai lá, lê novamente e menciona, por favor, na questão número 12. E na questão número 13, você vai explicar como são formadas as unidades de relevo brasileiro, ok? Conto com o auxílio de vocês na questão da responsabilidade de ler o texto com atenção, de responder as tarefas com capricho e organização, e na próxima aula eu volto para corrigi-las. Um grande abraço, um grande beijo, nós contamos com vocês. Até mais!